volta na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira passa a ser destaque na voz de Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, uma ótima quarta a todos. Dia de treinamento, mais uma vez, para o elenco do esporte, só que diferente de segunda e de ontem, nesta quarta-feira, o elenco trabalhando no período da manhã. O esporte no terceiro dia de preparação já avisando o Palmeiras, jogo contra a equipe paulista na próxima segunda-feira, às 7h em São Paulo, partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O esporte, que já tem a certeza que não vai contar com o atacante Derek, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, fica a expectativa se Daniel Paulista vai manter a mesma formação, 3 atacantes, com a saída do suspenso Derek, Pablo ou Inácio Ramírez vai ser o substituto. Muito provavelmente, mantendo a formação, Pablo será o escolhido pelo técnico Daniel Paulista. Já se Daniel buscar algum tipo de mudança tática, pode ser que o substituto de Derek seja, por exemplo, Pedro Augusto, reforçando o meio-campo e dando mais liberdade a Léo Pereira e também Mateuzinho e Lucas Lima. Uma outra baixa é o lateral esquerdo Igor Cariús. Como trouxemos até aqui mesmo no TFC desde a última segunda-feira, ontem, hoje a gente confirma que ele vai desfalcar o Sport diante do Palmeiras, não somente diante do Palmeiras, mas também mais algumas rodadas, já que teve diagnosticada uma lesão na panturrilha. Para ficar melhor, a gente traz agora a participação do diretor médico do Sport, André Gomes, que dá uma geral no departamento médico do Sport, começando falando de quem? Escolha, doutor. Começando por Cariús, né? Cariús foi substituído no intervalo do jogo, com queixa na panturrilha esquerda, e após o exame de imagem a gente constatou uma lesão na panturrilha, tá? O tempo de recuperação vai durar em torno de 4 semanas. Atualizando também Sérgio Oliveira está em tratamento de uma lesão ligamentar um pouco complexa no tornozelo esquerdo. O atleta está evoluindo muito bem, o atleta já está fazendo aqui atividade de campo na fisioterapia, mas existem alguns critérios de progressão, tá? A gente não pode progredir enquanto o atleta não tiver 100%. Então, a previsão é que nos próximos dias, tá? Hoje a gente tem 4 semanas, o atleta esteja já em condições de ir para a transição física. Não dá para a gente cravar, porque não é uma entorse simples de tornozelo, tá? A gente descarta tratamento cirúrgico, ele está evoluindo muito bem, mas realmente a gente precisa que o atleta volte 100%. Então, nos próximos dias, ele deve estar entrando na transição física. A gente não dá para cravar ainda quando é que ele vai estar treinando com o grupo. Com relação a Hereda, ele teve um quadro de pubalgia. Ele já começou a sentir já um pouquinho antes da parada, tá? A gente aproveitou o curto espaço que a gente teve da parada, a gente só teve menos de 15 dias aí, para tentar fazer um tratamento, né, para o jogo do Ceará. O atleta se comportou bem no início, mas depois voltou a sentir algum incômodo. A gente realmente parou ele depois do jogo do Ceará, o atleta não surtiu com uma boa resposta, a gente repetiu o exame de imagem, o exame de imagem não mostrou o que a gente queria. Então, após discutir o caso, inclusive com os médicos do CRB, vocês sabem que Hereda, ele tem os direitos dele com o pessoal do CRB, e aí eles concordaram. Então, ele foi submetido ao tratamento cirúrgico, à pubalgia, e o prazo de recuperação acho que já deu em torno de 3 meses. Ele está muito bem, tá certo? Mas a gente precisa respeitar os prazos de um pós-cirúrgico. E por último, Zé Roberto, né? Que vocês às vezes ficam em dúvida. Zé, ele está completando os 9 meses de cirurgia. Só para lembrar, Zé teve para mim uma das cirurgias mais complexas de joelho, né? Zé teve uma lesão de LCA e uma lesão de menisco lateral e medial, então, onde foi suturado o menisco. Então, assim, é uma cirurgia que você precisa no início deixar um pouco sem carga. Então, o Zé está completamente recuperado da lesão do ligamento. Só que Zé ainda tem um desequilíbrio muscular, né? Na coxa operada, na coxa esquerda, que se a gente bota Zé para fazer atividade de campo com esse desequilíbrio muscular, ele acaba sujeito a ter lesões musculares ou até mesmo uma nova lesão. Então o Zé está bem, mas está fazendo o tratamento. Ele está sendo acompanhado diariamente pela Saúde e Performance, com a equipe de fisioterapia, fisiologia. E a gente espera que nos próximos dias ou as próximas semanas, Zé já esteja com a transição física. Não é que ele está atrasado, a questão é simplesmente a segurança para Zé voltar com o grupo. Pronto, esse foi o diretor médico do Sport, André Gomes, dando uma geral no DM rubro-negro e confirmando a lesão de Igor Cariús, ficando de fora aí. Inicialmente o prazo projetado é de 4 semanas. Sem Cariús, a tendência é que Kevson seja o substituto. O torcedor ainda não se agradou do futebol do lateral esquerdo, que até aqui não se esteve bem. Lucas Cal, último reforço oficializado e apresentado pelo Leão, teve o nome publicado no BID, está disponível, apto burocraticamente
fisicamente para o jogo contra o Palmeiras, e o próprio atleta já confirmou que fisicamente também está bem e está disponível para o técnico Daniel Paulista se quiser utilizá-lo diante do Verdão. O Sport segue na sua preparação agora, né, focando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ô Thaís, a gente tem comentado aqui, passa programa e chega programa, da real dificuldade e a realidade, né? O quanto cada dia fica muito mais difícil para o esporte a competição. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é uma competição muito difícil, torcedor. E quando você chega numa situação dessa, como o esporte está, uma arrancada ela torna-se ainda mais complicada. E a gente está vendo que o esporte não está conseguindo ter fôlego nem quando faz o resultado para segurar, Thaís. Pois é. Eu até tava, né, a gente falava muito em off aqui sobre a questão desse desempenho do esporte. Se a gente faz um recorte, né, a gente pode ver que o esporte tá, né, sem perder um tempo. Mas o problema essa junção de empates, hoje, nesse momento que o esporte não é favorável. É claro que deixa de perder, mas um ponto não faz a junção que o esporte precisa. O esporte precisa de uma reação de vitórias. Se isso fosse no começo da temporada, a história seria outra. A história seria o quanto o técnico está conseguindo ter essa montagem, o quanto o esporte vai caminhando cada vez mais para conseguir essa tentativa de sucesso na Série A. Porém, na altura do campeonato, o esporte precisava de uma reação imediata. E aí começa a se perguntar quando é que o esporte vai ter esse poder de reação, mas além de tudo isso, onde é que o calendário vai ajudar o esporte para ter esse poder de reação? A gente não está falando de Série B, onde você perde um jogo e tem uns 5 para você conseguir se recuperar. É Série A, é cada jogo um desafio diferente, um adversário um pior que o outro. É realmente cada um vai se matando nessa temporada. E é o que está acontecendo. O esporte até então tá vendo a Série A e passando. Teve a vitória diante do Grêmio, e aí que teve aquela expectativa de que no jogo em casa, o Sport ainda não venceu na Ilha do Retiro pela Série A nessa temporada, que o Sport iria conseguir se recuperar, iria conseguir ter esse poder de reação. Mas até então nada. Aí tem um próximo desafio, jogo fora de casa, diante do Palmeiras, um adversário difícil, um adversário onde vai vir com esse otimismo dentro de campo, porque ninguém quer perder para o Sport mais. Isso aí é algo bem claro. O Sport tem uma equipe que ao todo, né, principalmente com essas contratações, a gente vê que tecnicamente é uma equipe que conseguiria até se desenvolver na Série A, ou pelo menos brigar para não cair, brigar para tentar algo de novo. A gente vê que o Sport não tá brigando. O Sport tá deixando a Série A e passando, de vez em quando faz uma gracinha, tenta uma coisa diferente, tenta outra. Enfim, é aquele momento que a gente espera que o Sport consiga nos surpreender. Que consiga fazer realmente algo do que a gente não tá imaginando, não consegue imaginar pelo que se teve até então do Leão. Maílson. Bom, depois dos desfalques, vamos falar de novidades para a equipe. Tem novidade sim, tem uma opção para o técnico Daniel Paulista no meio-campo. O meio-campista, o volante /zagueiro Lucas Cal, foi apresentado oficialmente ontem à imprensa e também à torcida. Chegou e disse que atua de maneira confortável como volante, vem cada vez mais se adaptando, mas se precisar também atua como zagueiro. Vem bem fisicamente, pelo menos o próprio atleta já deixou claro que se Daniel Paulista precisar contra o Palmeiras, ele já pode ser utilizado, e do ponto de vista burocrático, tá tudo ok. Ele teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, já está à disposição, inscrito e liberado, totalmente regularizado. Se Daniel Paulista quiser colocá-lo como titular ou usá-lo durante a partida, ele pode estrear com a camisa do Sport, o Lucas Cal, que vai vestir a 21 diante da equipe do Palmeiras. Ô Vinícius, e sobre Sérgio Oliveira, Hereda, tem alguma novidade? Ontem no CT, o diretor médico do Sport, Dr. André Gomes, conversou com a imprensa e trouxe um panorama geral do departamento médico do clube. Além de confirmar essa lesão que trouxemos há pouco do Igor Cariús, essa lesão na panturrilha, ele passou o quadro
de boa recuperação do português Sérgio Oliveira, não estimou um prazo para ele retornar, mas o que apuramos é que ele deve, ou pode, melhor dizendo, ficar à disposição para o jogo contra o Vasco na Ilha, dia 31 de julho, pelo menos é uma expectativa que o Sport, eu repito, não confirmou oficialmente. Hereda segue no protocolo de recuperação pós-cirurgia no pubis, tem a previsão de só voltar lá para novembro, a tendência é que não atue mais em 2025, e Zé Roberto, que está fora desde o ano passado com lesão, ruptura do ligamento cruzado anterior e também do menisco, ele passou por cirurgia, já está com 9 meses pós-cirúrgico, está bem, está recuperado da lesão, mas o departamento médico do esporte está de maneira precavida preservando o atleta. A tendência é que nas próximas semanas Zé Roberto evolua e vá até mesmo para uma transição física para voltar a ser a opção para o setor ofensivo do esporte.